Pessoal, oi pessoal, sou o Lucas, faço parte do grupo do Rebelde História, em que eu e meu grupo vamos falar sobre o capítulo 3. O capítulo 3 é uma visão geral da educação e alguns períodos históricos, vão ensinar da sessão micênica até o período helenístico. A sessão micênica reuniu diversos povos, em especial os aqueus, que estabeleceram a comunidade primitiva. Os tempos homéricos teve a predominância do mito consciência de Homero, que foi Odisseia e Ilíada. No período arcaico ocorreram grandes mudanças, que foram tanto social como política, né? Que foram a introdução da escrita, a poli, né? as polis do Estado, tivemos também as escritas com Draco e Solo, e também tivemos as instituições políticas, né? Essas transformações proporcionaram, além da passagem do mundo mítico para um mundo mais racional, com os filósofos. E ainda tivemos confronto de ideia. Esse confronto de ideia, ele proporcionou um espírito mais crítico, dentro daquele período ali. No entanto, as escritas eram elitistas. Como era elitista, muitos povos não tiveram oportunidade de ter o seu espaço ali, né? Foram perdidos os escritos porque não tinha escrita, não tinha como registrar esses povos. O período clássico, ele representou o apogeu da civilização grega, teve uma grande produção na arte, na literatura, na poesia, de modo a deixar a herança cultural no mundo ocidental. E se no mundo arcaico tivemos as leis escritas com Draco e Solo, no período clássico tivemos as ideias iniciais da democracia com Périx, em Atenas. No período helenístico, ele registrou a decadência política de Atenas e de Esparta, né? E registrou também a conquista de Alexandre o Grande. Teve a fusão da tradição grega com a oriental, resultante das conquistas alexandrinas, dando origem à cultura helenística. E quanto à formação, antes de falar sobre a formação, também temos que falar que antes das escritas, a educação era ministrada pela própria família. Conforme a tradição religiosa, quando se constituía a aristocracia dos senhores da terra de formação guerreira, os jovens da elite eram confinados a preceptores. Apenas com o surgimento das polis apareceram as primeiras escolas, visando atender a demanda da educação. No período clássico, sobretudo em Atenas, tinha escola estabelecida. E ainda, a educação grega visava a formação militar dos mais nobres, né? Também a formação grega era centrada na formação integral. O que era a formação integral? A formação integral era a formação do corpo e do espírito, né? Que era ministrado pela própria família também. Durante esses períodos surgiu o conceito da paideia. O que seria a paideia? A paideia, ela seria a educação dos meninos, né? A educação dos meninos que se tratava de uma orientação aristocrática, né? E também, dentro desses períodos, dois tipos de educação se destacavam, que era Atenas e Esparta. Atenas já tinha uma educação já voltada ao intelectual, né? Ela tinha a de guerra também, só que ela tinha também intelectual. Ela teve uma reflexão racionalista também, né, com os filósofos. Era elitista, tinha o desenvolvimento da ágora, que serviu como instrumento educacional, proporcionando discursos sobre política, filosofia, estudos variados. E também lá em Atenas,
lá tinha mais liberdade também os filósofos, né? Em Esparta já era diferente. Esparta era voltada para a guerra. Eles valorizavam a guerra, eles queriam guerra, né? Eles desenvolviam suas crianças para a guerra. Era uma educação severa. As mulheres tinham que ser fortes, né, na Esparta para gerar filhos robustos e sadios, né? E também a educação física naquele período, antes do período militar, passou a ser orientada para o esporte, como o hipismo, que era a corrida de cavalo. No entanto, era elitista. Com o tempo, o atletismo ampliou a participação do público em frequentar os ginásios, né? E é isso. Olá pessoal, meu nome é Tainara e hoje eu vou falar um pouco sobre Sócrates, Platão, os sofistas e Isócrates. Então, quem eram os sofistas? Sofistas eram os novos sábios, ou os mestres, que vinham de todas as partes do mundo e se juntavam em Atenas para compartilhar suas ideias. Sofista significa sábio, ou melhor, professor da sabedoria, que logo após disso começou a designar quem prega sofisma, ou seja, quem usa do pensamento capcioso de má fé com intenção de enganar. Eles recebiam muitas críticas, principalmente de Sócrates e Platão, porque eles cobravam pelas suas aulas, né? Mas recentemente tiveram sua real importância citada para a educação democrática da classe em ascensão. Na época, existia o agorá, onde os bem-nascidos podiam discutir sobre os assuntos pautados na assembleia, e logo os sofistas estavam ali. Eles fascinavam a juventude com o brilhantismo de sua retórica. E agora eu vou falar sobre Sócrates. Quem era Sócrates? Sócrates, ele foi uma figura um tanto quanto emblemática. Ele era muito confundido com os sofistas, mas pelo contrário, ele pensava diferente da forma dos sofistas. Então os sofistas eles cobravam para difundir seu conhecimento, e já Sócrates pensava diferente. Ele passava horas e horas na praça, né, e no ginásio, abordando as pessoas com perguntas, e nessas perguntas as respostas como se fosse um questionamento. E ele acabava provando que as pessoas não sabiam sobre aquilo, sobre aquele determinado assunto. E isso provava a ignorância que ela tinha. Esse procedimento se chama método socrático, que são divididos em duas etapas. A primeira se chama ironia, que é um processo desconstrutivo e de descobertas das próprias ignorâncias. As pessoas elas tinham tantas convicções sobre o que elas pensavam que elas não eram abertas a novos conhecimentos. E a segunda etapa é relativa ao parto, que é dar luz a novas ideias. Mas nem tudo para Platão foram flores, pois ele não acreditava nos deuses da cidade e acabou sendo condenado à morte. Agora eu vou falar um pouco sobre Platão, né? Quem foi Platão, de certa forma? Ele lecionou por 40 anos no ginásio de Atenas, e foi dele que surgiu o mito da caverna, né? Então eu vou explicar um pouco o que foi o mito da caverna. O mito da caverna ele é constituído ele é um mito, né? Que eram homens que estavam acorrentados dentro de uma caverna desde sua infância, e logo atrás deles tinha uma fogueira. E nessa fogueira, quando passava o dia a dia, ia causando sombras dentro da caverna. E eles acreditavam nisso, que a sombra era o mundo real deles, né? Só que uma dessas pessoas, elas se soltaram das correntes e foram para fora da caverna para ver o que tinha de verdade. E ele se surpreendeu com o que tinha visto e voltou para a caverna para poder contar para os seus amigos, né, para as pessoas que estavam acorrentadas ali. Só que as pessoas não acreditaram nela e falaram que ela era louca, que aquilo dali era inventação na cabeça dela, que aquilo não existia, e o que era verdade é aquilo que estava
estava realmente passando nas sombras. Esse era o mito. E com que conclusão a gente pode tirar a partir disso, né? Que isso você se vê até hoje no real momento, porque as pessoas elas seguem tanto um padrão de vida, tanto quanto religião, como política, pessoas conservadoras, que elas são dessa maneira, e quando outra pessoa chega para dar seu ponto de vista diferente, elas acabam se fechando e não aceita aquele ponto de vista diferente. E pode ter até se chamado como louco, como ele mesmo, como Platão disse, né, que uma forma diferente de pensar pode ser um pensamento louco, mas talvez não, talvez isso possa até ser um tanto quanto benéfico você pensar diferente. Agora eu vou falar um pouco sobre Isócrates, né? O que ele foi, qual foi a sua forma de pensamento, né? Naquela época que ele vivia em Atenas. Ele era contemporâneo de Platão e, de certa forma, seu opositor. Ele tinha uma facilidade para convencer seus iguais dentro das assembleias e nos ginásios, né? E isso acabava favorecendo ele, porque ele era muito intelectualista sobre os pensamentos dele, que era muito diferente da forma de Platão, como Platão pensava, né? Que Platão, ele achava que abordando as pessoas na rua, iria convencer as pessoas, ele acabava forçando elas a pensar sobre determinados assuntos abordados. E isso acabava fazendo a pessoa reconhecer a sua ignorância e reconhecer que ela não sabia sobre aquilo. Já Isócrates, ele pensava diferente. Ele era muito centrado com o público dele. Ele queria que apenas as pessoas iguais a ele, como as pessoas que viviam nas assembleias, né, os bem-nascidos, ele queria passar conhecimento àquelas pessoas, né, de certa forma, só que ele era muito restrito. Ele era aquele negócio no papel, de escrever as coisas, né? E ele acabou dessa forma, né? Ele acabava ajudando as pessoas, né? A reunir materiais para fazer apresentações na Assembleia, para ter seus discípulos, né? De certa forma, ele reunia materiais para poder orientar nas apresentações e facilitar o seu discurso quando a pessoa fosse discursar na Assembleia ou no ginásio. Aristóteles foi um importante filósofo grego, um dos pensadores com maior influência na cultura ocidental. Foi o discípulo do filósofo Platão. A teoria de Aristóteles, de forma geral, é uma refutação ao seu mestre. Enquanto Platão era a favor da existência do mundo, das ideias e do mundo sensível, Aristóteles defendia que poderíamos captar o conhecimento do próprio mundo em que vivemos. A filosofia de Aristóteles abrange a natureza do Deus no campo da metafísica, do homem no campo da ética e do Estado no campo da política. Para Aristóteles, Deus não é o Criador, mas o motor do universo ou ainda o motor imóvel do mundo. Deus não pode ser o resultado de alguma ação, não pode ser escravo de amo algum, ele é a forma de todas as ações, o amo de todos os amos. Deus é o investigador de todo pensamento, primeiro e o último motor do mundo. Após a morte de seu mestre, Aristóteles volta à Macedônia e Filipe II da Macedônia o chamou para ele ser o tutor de seu filho Alexandre. O rei queria que o sucessor fosse um filósofo. Em troca, Aristóteles pediu pela reconstrução da sua cidade e libertação do seu povo. Aristóteles permaneceu com Alexandre durante anos. O soldado partiu para conquistar o mundo e o filósofo tornou-se amigo e ficou a alimentá-lo de sabedoria. Aristóteles foi o pai da lógica, ensinou a todos os que vieram depois dele a pensar com clareza, foi o fundador da biologia, ensinou ao mundo como observar e classificar corretamente seres vivos, foi o organizador da psicologia, mostrou à humanidade como estudar a alma cientificamente, foi o mestre da moral, demonstrou como é possível amar e odiar racionalmente,
Foi o professor de política, ensinou os governantes a governar com justiça. Ele deu origem à retórica, foi o primeiro a demonstrar a arte de escrever com eficiência. Para Aristóteles, a felicidade é o único objetivo do homem. E se para ser feliz é preciso fazer o bem a outro, então o homem é um ser social e mais precisamente um ser político. Cabe ao Estado garantir o bem-estar e a felicidade dos seus governados. Para Aristóteles, a ditadura é a pior forma de governo. É um regime que subordina os interesses de todas as nações de um só. A forma de governo mais desejável é a que permite a cada homem exercitar sua melhor habilidade e viver mais agradavelmente seus dias. Para Aristóteles, a educação era como aquela capaz de desenvolver as condições necessárias para a segurança do regime e para a saúde do Estado. A educação fornece unidade orgânica ao Estado. Ele deve ocupar toda a vida do cidadão. Desde a sua concepção, só aquele capaz de legislar deve contribuir para a educação. Logo, a educação não pode ser negligenciada, sendo deixada a cargo de cada cidadão. Já chegando na filosofia pós-socrática, é aquela que surgiu após o desenvolvimento da filosofia pré-socrática, mais focada na explicação do universo da matéria, e após Sócrates oferecer um caminho mais voltado à ética e à política, desenvolvimento também seu método dialético, incluindo diversas correntes. 3 correntes destacaram-se nesse período: ceticismo, diferente dos filósofos anteriores, que confiavam na razão. Os filósofos classificados como céticos estão entre os principais a questionar se a razão seria capaz de chegar à verdade sobre todas as coisas. Sua principal característica era evitar fazer afirmações categóricas acerca da verdade. Os céticos eram os inimigos teóricos dos estoicos, acusando-os de dogmatismo, já que para os céticos não haviam evidências empíricas suficientes para grande parte das afirmações dos estoicos. Os estoicos, a corrente estoica, iniciada por Zenão no século III, apresentava-se como leis divina, um modo de vida dependendo que se deseja saber qual filosofia do indivíduo, devemos olhar para as suas ações, não para as suas palavras. Defendiam a busca de vida boa como vida em conformidade com a ordem natural do mundo. Os epicuristas, baseado nos desenvolvimentos do filósofo Epicuro, responsável por expandir as consequências do materialismo atômico para um outro nível, como a evidência para recuar toda superstição e exposição de intervenção divina. Essa corrente defende o prazer como o maior bem, porém esse prazer ao qual os epicuristas se referem é negativo. A ausência da dor e preocupação e se dá por uma forma de apreciação pela vida moderna, pela aquisição do conhecimento sobre a forma como o mundo funciona e pela alimentação dos desejos. Mas o que seria ser cidadão? Cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, ter direitos civis e também participar do destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Já Aristóteles dizia que a definição curta e precisa é: cidadão é aquele que participa dos poderes do Estado. Qual os epicuristas se referem é negativo. A ausência da dor e preocupação e se dá por uma forma de apreciação pela vida moderna, pela aquisição do conhecimento sobre a forma como o mundo funciona e pela alimentação dos desejos. Mas o que seria ser cidadão? Cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, ter direitos civis e também participar do destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Já Aristóteles dizia que a definição curta e precisa é: cidadão é aquele que participa dos poderes do Estado. Quer dizer, ser membro da comunidade política não basta morar no país. É imprescindível possuir um poder efetivo de intervenção no Estado. Então, é isso que o nosso capítulo tem para apresentar. Acabou? Me dá aqui, mano. Mais de 6 minutos.